Paz do Senhor, meus irmãos. Que bom que você está aí para que eu possa compartilhar com você este vídeo. E hoje eu quero falar sobre a diferença entre fidelidade e lealdade. Provavelmente você já leu ou ouviu alguém falar sobre o livro Lealdade e Deslealdade. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo agora. Uma cultura de lealdade na igreja baseada no livro Lealdade e Deslealdade, transforma a igreja em um lugar onde não há espaço para o contraditório. Você já percebeu que existem lugares aonde não há espaço para quem pensa diferente ou quem discorda da sua liderança, ainda que a liderança esteja equivocada ou, quem sabe, caminhando por um caminho que não combina, que não condiz com o caráter cristão. E aí, quando alguém se levanta para questionar ou para apontar o erro, tentando ajudar, tentando exortar, edificar, conforme a palavra de Deus ensina, essa pessoa é rejeitada e é tida como rebelde. Já viu algum lugar desse? Pois lealdade é coisa de quadrilha. Segundo o pastor Paulo Borges, se um bandido fosse fiel, ele entregaria seus companheiros à polícia e se entregava. Mas ele é leal ao crime. Então, ele se submete a uma vida fora da lei. A Bíblia nos mostra que Deus é fiel. Você jamais vai encontrar a Bíblia dizendo que Deus ele é leal. Porque, segundo o pastor Paulo Borges, alguém que é leal à pessoa ou a uma causa. E geralmente essa pessoa não muda porque naquele lugar, naquela organização, não há lugar para o contraditório, para alguém que pense diferente. Então, na visão do pastor Paulo Borges, lealdade é coisa de quadrilha. Porque alguém que é leal ao crime, por exemplo, ele não consegue discordar, ele não consegue rejeitar aquela missão de assaltar ou de fazer mal a alguma pessoa, porque ele é leal àquela causa. Se por algum motivo aquele bandido mudar, ele vai entregar seus parceiros à polícia e vai se entregar também, porque ele entendeu que aquilo ali era errado. Então ele vai mudar de vida. E a sua quadrilha vai lhe rejeitar. Não vai lhe aceitar mais como um companheiro do crime. E o que é que isso tem a ver com a igreja, Diego? Tem a ver que às vezes a gente quer cobrar dos nossos membros ou aprendemos em seminários de lealdade, sobre lealdade ao líder. Queremos que as pessoas sejam leais a nós. Ainda que a gente crie alguma heresia, uma campanha que vai contrária à palavra de Deus, ensine prosperidade, teologia coach. Não permitimos que ninguém pense diferente. Eu já assisti seminários pela internet dessas igrejas e eu ouvi até dizerem assim: se você discorda, vá embora, procure outro lugar, porque aqui não é lugar para você. Que feio, né, irmão? Isso não é uma igreja. Está mais para uma quadrilha, para um lugar onde não há espaço para o contraditório. O livro Lealdade e Deslealdade é uma forma de tornar os membros leais ao pastor e à denominação. O problema da lealdade é que quando o membro sai da igreja ou discorda de algum posicionamento da liderança, ele se torna uma persona non grata. Isso é, não é mais bem-vindo em nosso meio. Não sei se você já viu, geralmente hoje em dia as igrejas têm lutado, procurado ter uma boa recepção, procurado receber muito bem os seus visitantes. Você já percebeu que quando alguém discorda e se posiciona, essa pessoa já não é mais bem-vinda? Essa pessoa é escanteada porque parece que ela se tornou uma rebelde.
Não sei se você já teve a experiência de ir em uma loja onde você é muito bem atendido. Tratam você como se você fosse alguém muito importante. Aqueles vendedores da loja conseguiram lhe cativar e lhe vender o produto. Só que você chegou em casa, aquele produto não foi legal. Não era o teu tamanho. Ficou apertado ou ficou grande demais. Aí você no outro dia vai na mesma loja para trocar. E aqueles funcionários que te atenderam tão bem começam a fugir de você. Porque descobriram que você não foi comprar. Você foi fazer uma troca. Troca para eles de mercadoria é perda de venda. Então você procura um, fale com fulano. Você procura o outro, não lhe dando atenção devida, com ignorância, e você percebe que eles queriam só vender um produto a você. Não era porque você era especial. Acontece isso na igreja. Essas igrejas que trabalham com lealdade e deslealdade, eles usam muito essa postura, vender um produto. Essa técnica, ela é muito usada nas igrejas neopentecostais. Na maioria das vezes, o propósito é de manipular os seus membros. E aí entra uma palavra que tem sido muito usada nesses últimos tempos: abuso espiritual. Aí você vai encontrar pessoas que, para namorar, precisam pedir ao pastor. E para trabalhar, escolher uma faculdade, elas procuram seus discipuladores, a sua liderança, para que eles lhe deem uma palavra de Deus de direcionamento. Ô irmão, isso é imaturidade espiritual. Isso é infantilidade. Isso é manipulação. Você é alguém que está vivendo segundo o pensamento de outro, aonde você deveria viver segundo a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que nós não precisamos mais de alguém que se coloque no meio entre nós e Deus, porque já existe Jesus. Ele é a ponte que nos leva a Deus. Hoje eu posso orar e Deus fala comigo. E é isso que eu ensino à minha igreja. Eu ensino que eles tenham independência para entrar na presença de Deus e se submeter à vontade de Deus para a vida deles. Porque na igreja, irmão, não existe oráculo, profeta por profissão, onde você vai consultar para saber a vontade de Deus. Você é um sacerdote que pode entrar na presença de Deus e descobrir a vontade dele para a sua vida. E fidelidade? Falamos um pouco sobre lealdade. Fidelidade é coisa de família. Devemos lutar para construir na igreja uma cultura de fidelidade a Deus e uns para com os outros. Assim, teremos um ambiente saudável, familiar. Percebe que lealdade tem a ver com liderança? Fidelidade tem a ver com Deus. É por isso que na cultura da lealdade e deslealdade, você é visto como rebelde se discordar do líder. Na cultura da fidelidade, você é visto como filho de Deus, porque você é fiel a Deus. Então você vai respeitar e ser fiel aos seus irmãos, porque você ama a Deus. Assim, a igreja será um lugar saudável, um lugar familiar. Se Deus ele fosse leal, ele apoiaria o nosso pecado, porque a sua lealdade estaria ligada a nós. Se ele discordar das nossas atitudes, nós teremos ele como desleal. Pegou? Se Deus fosse leal, ele seria leal a mim. Então, se eu pecasse, ele não poderia discordar de mim, porque alguém leal não discorda. Ele teria que apoiar o meu erro. Se caso ele me repreendesse, eu teria ele como alguém desleal. É por isso que a Bíblia, irmão,
não diz em momento nenhum que Deus é leal. A Bíblia vai dizer que Deus, ele é fiel. Aleluia, aleluia. Ele não concorda com o nosso pecado. Por isso, ele nos confronta para que possamos mudar e viver de acordo com a sua palavra. A fidelidade dele não muda o seu amor diante do nosso comportamento, que em alguns momentos está em desacordo da sua palavra, mas ele continua nos amando. Uma frase célebre: não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais ou nos ame menos. Ele já nos ama na medida correta. Por quê? Porque ele é fiel à sua palavra. Ele não é leal. Se ele fosse leal, ele acobertava o nosso pecado. Mas porque ele é fiel, nos ama e não muda, ele nos corrige. E por ele ser fiel, ele continua insistindo para que a gente se arrependa, mude e volte-se para ele. Que Deus te abençoe. Se você está vivendo em um lugar onde é ensinado a cultura da lealdade e deslealdade, onde existe um jugo para que você seja leal aos seus líderes, corra desse lugar. Eu não estou aqui dizendo e nem incentivando você a ser rebelde, mas se ser rebelde para muitos líderes e lugares é se posicionar de acordo com a Bíblia, então seja rebelde. Segundo a palavra de Deus, pregando a verdade em amor. Mas se aquele lugar não aceitar a correção bíblica e que aquele líder não quiser mudar a visão dele de acordo com a palavra de Deus, a melhor coisa é mudar de igreja, é sair em paz e deixar aquelas pessoas caminharem para a perdição, ou equivocadamente, vamos usar essa palavra para aliviar. E você procure um lugar onde a Bíblia é pregada, onde ensina que Deus ele é fiel. E por ele ser fiel, ele continua insistindo dia após dia para que a gente se arrependa, mude, caminhe em direção a ele, de acordo com a sua palavra, e amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo falou com você, que você possa compartilhar com os teus amigos e não esquece de deixar aqui embaixo o teu comentário. Que Deus te abençoe.